Você acordou e já sentiu aquele peso? Nem abriu os olhos direito e o peito já estava apertado. Uma mistura de pressa com medo. Um cansaço que não é do corpo, é da alma. Talvez o despertador tenha tocado, mas quem despertou mesmo foi a sua ansiedade. Você senta na cama, passa a mão no rosto, respira fundo, mas não sabe por onde começar o dia. O que vestir? Para onde ir? Como agir? E no fundo, uma pergunta martelando lá dentro. Será que hoje eu vou acertar ou vou me perder de novo? Porque a gente se cansa de andar em círculos, de dar passos que parecem firmes, mas acabam em becos vazios, de sorrir para fora e chorar por dentro, de tentar parecer forte quando, na verdade, só quer um colo. Tem dias que o mundo parece grande demais e você pequeno demais para dar conta. O trânsito, as contas, as pessoas, as decisões. E no meio de tudo isso, um coração que só queria uma resposta clara de Deus, um sinal, uma voz, vai por aqui. Mas a vida não vem com mapa, e nem sempre a bússola do nosso coração aponta para o norte certo. Às vezes, ela gira descontrolada, e a gente vai junto. Você talvez esteja nesse ponto hoje, talvez precise decidir algo importante, talvez esteja sentindo que está numa estrada que não leva a lugar nenhum, ou talvez só queira paz, antes de sair de casa. E sabe, é justo, é humano, porque ninguém quer errar, ninguém quer se perder, ninguém quer viver no automático, só reagindo ao que aparece. Mas o problema é que quando a gente tenta controlar tudo, o coração pesa, porque ele não foi feito para carregar sozinho o peso da direção. A gente foi feito para ser guiado, para ser conduzido, para andar lado a lado com alguém que vê além. Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso, mas e se, antes de sair, você parasse? Parasse mesmo, só por um instante, para perguntar: Deus, o que o Senhor quer para hoje? Não é uma pergunta mágica. Não é uma fórmula, é só um gesto de rendição, um passo atrás antes de dar os próximos, porque às vezes, no impulso de resolver tudo, a gente esquece de ouvir. E como é fácil se perder quando se caminha sem direção. Talvez você tenha caminhado muito e ainda assim está cansado. Talvez tenha tentado ser forte demais e agora só quer descansar em alguém que sabe o caminho. Alguém que conhece cada rua que você vai passar hoje, cada rosto que você vai encontrar, cada escolha que vai aparecer diante de você. Alguém que já está no seu amanhã, que sabe onde te levar e que não quer só te apontar o caminho, ele quer ir junto. É por isso que, antes de sair, é tão importante parar, não para fugir da vida, mas para encontrar aquele que dá sentido a ela. E é aqui, nesse silêncio cheio de perguntas, que algo começa a mudar. É aqui que ele começa a falar. Você já orou e não ouviu nada? Já falou com Deus e sentiu como se estivesse falando sozinho? Tem dias assim, em que a gente dobra os joelhos e o céu parece fechado, em que as palavras saem da boca, mas voltam como eco, em que a alma grita, mas não encontra resposta, e dói. Porque a gente não quer muito, só quer saber o que fazer, só quer uma luz, uma direção, um sim ou um não. Mas no lugar disso vem o silêncio, um silêncio que machuca, que faz pensar: será que ele me ouve mesmo? Será que estou falando certo? Será que ele se afastou de mim? E o coração começa a duvidar, começa a se fechar, começa a pensar que talvez seja melhor decidir sozinho mesmo, já que Deus não está dizendo nada. Mas aí, no meio desse desespero calado, vem um outro tipo de medo. O medo de errar, o medo de seguir por conta própria e se arrepender depois. Você se pega tentando decifrar sinais, pensando demais em tudo, questionando cada detalhe. Isso aqui é de Deus ou é só da minha cabeça? É cansativo, é solitário e muitas vezes a gente não fala sobre isso com ninguém, porque parece falta de fé, porque parece que só você sente isso, que só você não consegue ouvir. Mas olha, não é só você. Muita gente está cansada de orar e não entender a resposta.
Muita gente já chorou baixinho no quarto, pedindo a Deus um simples "me mostra, por favor". E mesmo assim, nada. Mas será mesmo nada? Ou será que a gente aprendeu a esperar respostas de um jeito e esqueceu que Deus fala de muitos jeitos? Às vezes, o silêncio dele é diferente do nosso. Não é ausência, é presença quieta, é cuidado disfarçado, é espera que ensina. Como aquele momento em que um pai solta a bicicleta para ver o filho pedalar sozinho. Ele não está longe, ele está ali. Só não está dizendo nada, porque confia no filho. E talvez seja isso que está acontecendo com você. Talvez o silêncio não seja castigo, seja confiança. Talvez Deus esteja permitindo esse momento para te mostrar que você já sabe mais do que imagina. Ou para te lembrar que ele não depende de palavras para estar presente. Sim, tem dias em que a voz dele parece ausente, mas mesmo assim, ele está ali, na respiração, no sustento, no dia que amanheceu mais uma vez. Na esperança que insiste em voltar, mesmo depois de tudo, e de algum jeito, mesmo sem dizer nada ainda, ele continua cuidando de você. Continua preparando o caminho. Continua sussurrando baixinho no fundo da alma, mesmo quando você acha que não está ouvindo nada. No meio da confusão, vem uma promessa, simples, direta, profunda. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Talvez você não lembre onde leu isso. Talvez nem saiba que está no Salmo, mas essa é a voz dele. Não a voz da dúvida, não a voz do medo, mas a voz de quem conhece o caminho e conhece você. Você não está sozinho nessa encruzilhada. Você não está esquecido no meio do caos. Você tem um Deus que promete guiar. E ele não guia de longe, não aponta com o dedo mandando você ir. Ele ensina, ele aconselha, ele cuida, ele vai com você. Mesmo quando o céu parece fechado, essa promessa continua valendo. Mesmo quando tudo dentro de você grita por respostas, essa promessa ainda está de pé. Não porque você merece, mas porque Ele ama. E amor de verdade, guia, não empurra, não pressiona. Não exige que você acerte sempre. Amor guia com paciência, com firmeza, com cuidado. E é isso que Deus quer fazer hoje com você. Ele quer te ensinar a andar com calma, a confiar nos passos, mesmo sem enxergar o destino. A entender que direção não é só sobre onde ir, é sobre com quem ir. Você pode até não ter todas as respostas agora. Pode até não saber o que vai acontecer depois daquela conversa difícil, daquela escolha, daquela mudança, mas você tem essa promessa, e essa promessa vale mais do que qualquer certeza humana. Eu o instruirei, eu o ensinarei, eu o aconselharei, eu cuidarei de você. Isso não é só um consolo bonito, é um chão firme, é uma verdade que sustenta o coração, quando o caminho parece frágil demais. É nessa promessa que você pode se apoiar, mesmo quando tudo dentro de você estiver balançando, mesmo quando ninguém mais entender o que você está sentindo, porque Deus entende e Ele está guiando, mesmo agora. Você já reparou como Deus fala de um jeito só dele? Não é sempre com voz audível, não é com trovão, nem com placas no céu, mas é com precisão, com delicadeza, com aquele toque que vai direto no lugar certo da alma. Tem dias em que a resposta vem numa paz que não faz sentido. Tudo em volta está caótico e de repente seu coração fica quieto. É como se alguém tivesse soprado: vai, eu estou com você, e você vai. Não por impulso, mas porque aquela paz ficou. E paz que permanece é direção de Deus. Outras vezes vem uma palavra. Você abre a Bíblia sem esperar nada, e lá está. Uma frase que parece que foi escrita só para você, que descreve exatamente o que você está sentindo, que traz alívio, que limpa a confusão por dentro, e você sente: Deus me respondeu. Tem também aquela conversa. Você nem falou o que estava passando, mas a pessoa solta uma frase que atinge em cheio.
que acende uma luz, que confirma algo que estava guardado no coração. E você pensa, como ela sabia? Não sabia, mas Deus sabia. E usou alguém para te lembrar que Ele está guiando. Tem ainda a música, aquela que você escuta do nada, no carro, no fone, no fundo de um vídeo, e que fala o que você não conseguia dizer, que chora com você, que te abraça com letra e melodia. E no fim, parece que Deus mesmo cantou para você. E às vezes é o próprio silêncio, aquele silêncio que não vem para assustar, mas para acalmar, que não traz respostas, mas traz presença, como se Deus estivesse dizendo: eu não vou te dar o mapa agora, mas vou segurar sua mão. E é aí que a gente entende. Direção não é sempre sobre saber para onde ir, mas sobre saber com quem ir. Deus fala, Ele continua falando, mesmo quando você não percebe, mesmo quando está cansado demais para prestar atenção, mesmo quando acha que não é espiritual o suficiente para ouvir. Ele está ali, comunicando, guiando, se revelando nas pequenas coisas, na criação, no cuidado diário, nos detalhes que ninguém vê, mas que você sente. Ele é o Deus que fala com quem está disposto a escutar, mesmo que seja só com o coração cansado, dizendo: fala comigo, Pai. E Ele fala, sempre fala. Tem momentos em que, por mais que a gente peça, Ele se cala. E o silêncio dele dói, porque a gente quer resposta, quer clareza, quer saber logo o que fazer. Mas Deus, Ele conhece os nossos tempos, e Ele sabe quando a resposta agora não seria amor, mas peso. Tem silêncio que é proteção. Tem silêncio que é aprendizado. Tem silêncio que é cura. Pensa num pai ensinando o filho a caminhar. Ele segura pela mão, anda do lado, mostra o passo. Mas chega um momento em que ele solta e fica ali, observando, torcendo, pronto para segurar de novo se precisar. Não é abandono, é amor que confia. Deus faz isso com a gente. Às vezes ele se cala, sim, mas nunca nos abandona. Talvez você esteja vivendo isso agora, o momento em que tudo está quieto. O céu parece mudo e você não sabe mais o que fazer. Mas olha, só porque ele está em silêncio não quer dizer que ele saiu do lugar. Ele está aí, te vendo, te ouvindo, te guardando. Esse silêncio pode ser o tempo em que ele está preparando o que você ainda não entende, ou o tempo em que ele está deixando você perceber o que já sabe, mas tem medo de assumir, ou simplesmente o tempo de aprender a andar com fé, e não só por respostas, porque tem respostas que a gente só entende depois de viver, e tem direções que só se revelam no caminho. Então, se hoje você sente que está caminhando no escuro, se sente que Deus não está respondendo como você queria, lembra disso. O silêncio também é linguagem dele. É um jeito de te ensinar a confiar mais no coração dele do que no plano que você imaginou. E às vezes, confiar é dar um passo mesmo sem ver o chão. Sabendo que ele prometeu guiar, sabendo que ele não mente, sabendo que ele continua cuidando. Mesmo quando não fala nada, tem gente que ora para tentar mudar o que está fora. Mas a oração muda é o que está dentro. Ela não é uma mágica para a vida ficar fácil. Ela é o lugar onde a alma respira, onde o coração encontra direção. Antes de sair, antes de decidir, antes de fazer qualquer coisa, orar é como alinhar o coração ao céu. É como ajustar a bússola, porque a verdade é que o nosso coração se perde fácil, se agita, se assusta, se fecha. Mas quando você para, respira, fala com Deus, mesmo que com poucas palavras, algo muda por dentro. Não precisa ser bonito, não precisa ser longo, não precisa ser perfeito, só precisa ser sincero. Pai, me guia hoje, me dá paz, me mostra, se for o teu caminho. Às vezes é só isso, mas o céu ouve e o céu responde. Orar não é cumprir um dever, é voltar para casa, é lembrar que você não está sozinho, é abrir espaço para que Deus fale, do jeito dele, no tempo dele. É no silêncio da oração que muita coisa se ajeita.
Os pensamentos desaceleram, as emoções se aquietam, o medo diminui e a presença dele vem. Às vezes suave, às vezes forte, mas sempre real. E aí, sem perceber, a gente levanta diferente, com mais leveza, com mais clareza, com mais certeza de que, mesmo sem saber tudo, Deus está na frente. A oração se torna bússola. Ela não mostra todos os detalhes da estrada, mas aponta para a direção certa. E isso basta, porque quem tem a presença já tem tudo. Tem uma dúvida que visita o coração de muita gente, principalmente quando a resposta de Deus não vem como esperado. E se for só coisa da minha cabeça? E se eu estiver me enganando? É um medo real, porque a gente quer acertar, quer seguir a vontade de Deus, não os próprios impulsos, mas às vezes o coração fala e a gente se pergunta, isso é Deus ou sou eu? E essa confusão dói, faz você se retrair, faz você querer esperar mais, até ter certeza absoluta, mas sabe, Deus entende esse medo, Ele conhece a nossa limitação e Ele não se ofende com as nossas perguntas sinceras. Pelo contrário, Ele acolhe. E no meio da confusão, Ele vai ensinando a reconhecer a voz dEle, porque a voz de Deus tem frutos. Ela traz paz, mesmo em decisões difíceis. Ela traz alívio e não peso. Ela pode confrontar, mas nunca machuca. Ela encoraja, nunca humilha. Ela se alinha com o que Jesus ensinou. Ela combina com o caráter dele. E quando é Deus, pode até haver medo, sim, mas há também uma certeza suave dentro do peito, um tipo de fé que não dá para explicar, mas que sustenta. Então, se você está em dúvida se é Ele ou não, respira, volta para a oração, volta para a palavra, conversa com alguém maduro na fé e, principalmente, escuta a paz. A paz não grita, ela não exige, ela fica. Mesmo quando a lógica não entende, ela permanece. E esse é um dos sinais mais lindos de que é Ele. Não é sobre ouvir uma voz do alto, é sobre perceber o toque no coração. Um toque que guia, sem forçar, que chama, sem assustar, que confirma, sem manipular. E se ainda assim você não tiver certeza, fica tranquilo. Deus sabe como alcançar você. Se for preciso, Ele vai repetir, vai confirmar de novo, vai usar outras formas, porque Ele é Pai. E Pai não deixa filho se perder tentando ouvir a sua voz. Deus é discreto, Ele fala com firmeza, mas sem barulho. E é por isso que, às vezes, os sinais dele parecem pequenos, quase invisíveis. Mas quem tem o coração atento, percebe. Percebe quando aquela paz volta e não vai embora. Mesmo que a decisão seja difícil, o coração não está em guerra. Mesmo com medo, há uma calma que resiste, e isso já é resposta. Outras vezes, você ora e começa a ver a mesma direção repetida em lugares diferentes. Um versículo que se repete. Alguém que diz algo que você estava pensando, mas não contou a ninguém. Uma canção que fala exatamente o que seu coração precisava. E aí você percebe, não é coincidência, é Deus confirmando, porque Ele sabe como alcançar você. E Ele confirma com gentileza, com constância, com amor. Às vezes, Ele usa a própria criação, uma tarde em silêncio, um céu diferente, um momento no qual você sente, Ele está aqui, e isso basta. Outros sinais vêm pelo fruto. Quando a escolha que você está pensando em fazer, mesmo sem resposta clara, começa a gerar em você coisas boas. Mais paz, mais paciência, mais fé, mais sensibilidade ao que é certo. Você não sabe tudo, mas sente que está mais perto dele. Isso é fruto. E Jesus falou disso, que a árvore boa se conhece pelo fruto. A voz dele gera fruto bom. A voz dele não confunde. Ela acalma, ela constrói. Ela aproxima você do coração de Deus. E quando há fruto, há confirmação. Outro sinal, a coerência com a palavra. Deus nunca vai te direcionar para algo que contradiz o que Ele mesmo revelou. A voz dele carrega a mesma essência do que está escrito. Sempre leva para mais verdade, mais amor, mais renúncia, sim, mas também mais liberdade.
Então, mesmo quando os sinais forem suaves, mesmo quando o céu continuar sem voz audível, se houver paz que fica, se houver fruto que cresce, se houver direção que alinha com a palavra, então é Ele, é Deus falando com você do jeito que só Ele sabe. E quando Ele confirma, você sente, no fundo da alma, você sabe. Antes de sair, silencia, só um pouco, mesmo que o relógio esteja correndo, mesmo que tenha 1000 coisas para fazer, mesmo que o coração esteja agitado. Faz esse gesto simples. Para. Respira fundo. Fecha os olhos, se puder. E diz baixinho: fala comigo, Senhor. Não precisa ser oração bonita, nem longa. Só precisa ser sincera, porque é nesse espaço de silêncio que muita coisa muda. A alma se acalma. A mente desacelera. O coração escuta. Tem direções que você só vai perceber se aprender a parar antes de andar. Se aprender a escutar antes de agir. Se aprender a se recolher antes de enfrentar o mundo. O barulho lá fora vai continuar, as decisões vão vir, as dúvidas também. Mas se dentro de você houver silêncio, sensibilidade, presença, você vai saber o que fazer. Você vai sentir a mão dele te guiando, nem sempre com clareza total, mas com paz, com certeza suave, com um sim que não grita, mas que fica. Antes de sair, então, silencia, mesmo que por 1 minuto. Dá espaço para Deus entrar na sua rotina. Deixa Ele ajustar o seu passo. Te lembrar que você não está sozinho. Te lembrar que Ele é o Pai que guia e que vai com você. Porque antes de qualquer coisa lá fora, é dentro que o caminho começa. Pai, hoje eu oro por esse coração cansado, esse coração que tem perguntas demais e respostas de menos, que tem medo de errar, que já se machucou tentando acertar, que só quer ouvir a tua voz antes de sair. Senhor, segura na mão de quem agora está tentando confiar, mesmo sem entender tudo, mesmo com dúvidas, mesmo sentindo o silêncio. Fala no íntimo, fala na calma, fala no tempo certo, mas acima de tudo, não deixa essa pessoa se sentir sozinha, porque ela não está. Tu estás aqui, estás vendo o que ninguém vê, o peso no peito, a lágrima que não caiu, o "e agora" que ecoa por dentro. Pai, acalma, dá paz, dá sensibilidade para perceber tua presença. Abre os olhos para enxergar os pequenos sinais. Confirma no coração o que vem de ti e desfaz o que não vem. Coloca descanso no meio da correria, confiança no meio da confusão e direção no meio das escolhas. Que cada passo hoje seja teu, que cada pensamento seja tocado por ti, e que mesmo sem saber o que vai acontecer, esse coração consiga andar, porque sabe que está sendo guiado, porque sabe que tem um Pai cuidando de tudo, um Pai que instrui, que ensina, que aconselha e que não tira os olhos nem por 1 segundo. Fica com quem está orando agora, Senhor. Fica nos detalhes do dia, fica nas escolhas, fica no silêncio. E que essa pessoa saiba profundamente que antes de qualquer caminho, ela já tem a melhor companhia, a tua, em nome de Jesus. Amém.